Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa Consciência Humana sempre debatendo, trazendo aqui na TV Assembleia aquilo que é pertinente a todas as mentes que se sentem privilegiadas quando param para olhar para a humanidade, para olhar para o planeta, para repensar, né, que tipo de humanidade, que tipo de futuro nós podemos vislumbrar. E isso vai da conduta, da ação que cada um tem nos dias atuais. Ou seja, aquilo que nós fazemos hoje é aquilo que no dia de amanhã vai ter como consequência para que a gente possa usufruir. Então, cada ação, cada palavra, cada forma de se relacionar nos pequenos grupos, eles se transformam em grandes relações. E no mundo, né, no século XX, surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, justamente para propiciar um diálogo maior entre o planeta e levar para a humanidade um pouco mais de perspectiva, de esperança e de paz. Eu estou aqui com dois jovens que vão começar esse diálogo dessa semana com a gente, que é falar sobre a ONU e sobre como a ONU ela continua atuando, principalmente entre os jovens, para que os jovens possam se manifestar o seu pensamento. João Vitor Coelho e a Sofia Barreto. Sofia, como é que você explica a importância da ONU e vocês vão explicar para a gente como é esse envolvimento que ela constrói através de uma empresa aqui no Brasil com os jovens para que eles possam ser protagonistas desses debates. Muito obrigada, professor. A ONU, como o professor já explicou, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de fazer a manutenção da paz no mundo. Só que, à medida que essa instituição ela foi crescendo, esse objetivo ele se ampliou muito mais para a manutenção de todos os direitos civis em todos os países do mundo e também para a erradicação de alguns problemas, como, por exemplo, a fome, a violência, a morte infantil. Então, a ONU ela tem uma divisão institucional e dentro dessa divisão institucional a gente tem os comitês. Os comitês, eles são justamente órgãos específicos que vão tratar e que vão discutir esses problemas. Então, a embaixada de cada país, o embaixador de cada país, o diplomata de cada país, ele vai para uma cidade específica em que foi marcada a reunião daquele comitê para tratar daquele problema naquele ano. João, a Sofia deu início a essa explicação da ONU, dos comitês, ou seja, como é que você aprofunda essa explicação e fala dessa relação que a Interbrasil faz? A Interbrasil ela tem por intenção de cada vez mais levar que os jovens se interessem por assuntos mundiais. Cada simulação que a gente faz debate um assunto específico. Por exemplo, tem simulações que nós debatemos sobre a questão dos refugiados. E isso é muito importante, porque tira o jovem de ensino médio do Teresina, que só pensa em estudar em vestibular, e agora ele vai tirar um final de semana para estudar sobre uma questão mundial, que é preocupação de todos os mundos, dos grandes governos. Sofia, o João coloca essa questão da preocupação dos governos, que são os assuntos pertinentes à própria humanidade, nosso dia a dia. Ou seja, que assuntos são esses, para aprofundar um pouco mais a questão dos assuntos, e como, por exemplo, esses jovens podem contactar a empresa para poder participar. A gente vai estar aqui com alguns jovens que vão estar participando do programa, que vão estar aparecendo, que participaram da última simulação. Então, como a ONU tem esses comitês, os comitês eles tratam de temas específicos, que são justamente esses problemas da humanidade. Então, por exemplo, se está ocorrendo uma guerra na Síria, então vai se reunir a ACNUR, né, que vai falar justamente sobre os refugiados, sobre o problema dos refugiados. Vai ter, por exemplo, uma reunião do Conselho de Segurança para os países poderem decidir o que eles vão fazer, quais vão ser as medidas pessoais que eles vão ter com relação à Síria e a todos os outros países envolvidos na guerra. Então, o que vai acontecer cada país vai enviar um representante para essa reunião, para esse comitê, e esse representante, independentemente das opiniões pessoais dele, ele precisa representar qual é a opinião externa, né? Qual é a opinião que aquele país dele tem naquele conflito. Ele precisa, de certa forma, defender o país dele. Então, por exemplo, no Conselho de Segurança, para tratar sobre a guerra da Síria, nós tivemos uma simulação desse tipo no começo do ano, que foi tanto para ensino superior quanto para ensino médio. Por exemplo, a Síria
ela vai precisar se defender. Quem são esses jovens que participam dessa simulação que a Sofia está falando, João? Os jovens que participam do ensino médio são geralmente pessoas do 8º ao 3º ano do ensino médio e atualmente nós abrimos também para o pessoal do ensino superior, geralmente acadêmicos de direito são os que mais procuram e esses jovens durante o final de semana eles vão se aprofundar mais nessas questões globais. Sofia, como é que você entende? Você participou da simulação, Sim. né, quando era estudante. Hoje, como estudante de ensino superior, está participando da organização. Qual é o ganho intelectual que o jovem tem? O ao ganho participar? intelectual é gigantesco, porque, em primeiro lugar, na Internacional a gente trabalha com o ano, que é a oratória, a negociação e a etiqueta. E se um estudante de ensino fundamental até o ensino médio, ele já desde cedo ele começa a trabalhar essas qualidades, ele vai se tornar um estudante proativo, um estudante criativo, um estudante que tem um pensamento rápido, que se desenvolve muito bem em apresentações, em trabalhos em grupo, e isso vai facilitar demais o desempenho acadêmico dele e até mesmo o desempenho deles nos vestibulares, porque a gente trata de temas atuais, a gente trata de temas que caem nos vestibulares, tanto que, por exemplo, agora nós teremos a simulação do STF. E ano passado, no vestibular da FACID, o tema da redação foi foro privilegiado. Mesmo que você não tenha um conhecimento amplo sobre foro privilegiado e sobre STF, se você esteve ali de dentro daquele sistema, tendo aquela experiência de encarnar um ministro, de encarnar um amicus curiae, você vai saber como argumentar, mesmo que você não tenha conhecimento profundo sobre aquela temática. Bom, nós vamos agora chamar um dos participantes, né? São 3 que vão participar desse programa, que estão apresentando pessoas que participaram, os jovens que participaram esse ano, e um deles vai deixar, a cada bloco vão deixar o seu testemunho, mas só para antes de chamá-los, a Sofia colocou aqui a palavra criatividade, proatividade, iniciativa, ou seja, são coisas que o mercado de trabalho exige bastante do jovem hoje, quando ele adentra o mercado de trabalho, a capacidade de tomar decisões, e que muitas vezes, né, esse jovem, ele não aprende isso na escola. E aí você tem uma oportunidade como essa, não só da Interbrasil promover uma discussão da ONU, mas de provocar as escolas a fazer suas simulações internas e valorizar cada vez mais o diálogo, né, a coerência de pensamento do aluno, ou seja, esses aspectos da criatividade, da iniciativa, do aluno ser mais protagonista, né, da própria vida, das discussões que estão ao redor dele, que são pertinentes a ele. Vamos a um dos jovens que participaram da simulação desse ano. Bom, nesse primeiro bloco a gente viu aí a apresentação dos meninos, e aí eu vou conversar agora um pouco mais, de forma aprofundada, com Mikael Adab, né, um nome bem sugestivo. Ele representou a Turquia em 2019, ele era um turco, ou seja, na simulação, e eles representavam os interesses políticos da Turquia. O que você conseguiu aprender nessa simulação de concreto? Como é que você olha para o mundo hoje a partir da simulação? Exatamente como o Elielson falou, eu representava a Turquia e eu era um delegado turco. Estava representando o pensamento, a posição desse país tão singular e diferente para mim. Para mim foi muito interessante estudar e aprender e representar a Turquia, porque é um país que tem um posicionamento diferente do que normalmente nós estamos acostumados. Então eu tive que me esmerar, tive que me esforçar para entender o posicionamento deles e para embasar o meu argumento para defender essa nação. Então, para mim, foi muito bom, porque eu entendi que existem diferentes culturas, eu entendi que existe essa pluralidade de culturas e de pensamentos, e eu achei isso muito interessante, porque você passa a enxergar outros lados, outras versões, e isso acrescentou muito a mim. E eu pude entender a cultura da Turquia, muitas vezes, foi até uma coisa que eu frisei muito na simulação. Quando a gente lembra de Turquia, a gente lembra mais do islamismo, da cultura islâmica. Só que, estudando sobre a Turquia, eu pude entender que a Turquia tem raízes cristãs. E, muito além disso, eu pude ver muitos outros fatos sobre esse país tão interessante. Então, acredito que isso também é uma parte muito interessante da simulação, porque ela te faz investigar, ela te faz conhecer, descobrir novas culturas, novos pensamentos, e isso agregou demais a mim, e foi uma coisa muito interessante para a minha vida
pessoal. Micael Haddab, você coloca, né, a questão do pensamento e desse confronto com o diferente, né? Quando a gente fala de empatia, a gente até que fala muito de se colocar no lugar do outro. Nesse momento você teve que literalmente se colocar no outro lugar do outro, né? Você se comportar como um cidadão turco e defender os interesses da Turquia perante um mundo complexo, cheio de interesses, um mundo que entra em divergência, que entra em conflito, e tentar dar solução através do diálogo, né, defendendo o interesse turco, mas começando a compreender como é difícil, né, esse processo de negociação. Esse processo de negociação é tão difícil, tanto quanto para a vida, quanto entre as nações. Ou seja, a gente negociar já não é tão simples assim, negociar posições, atitudes, condutas, né? De que forma essa simulação ela atinge individualmente, né, o Micael, ou seja, na sua relação com o outro, na sua relação com o diferente, na relação com as pessoas que não vão pensar a mesma coisa que você pensa, não vão ter a mesma religião que você tem, né, em todas essas diferenças. O que a simulação me ensinou o Micael, foi exatamente essa questão de respeito. Respeitar e saber que existem pessoas que pensam diferentes, que não pensam da mesma forma que eu. O Elielson falou da questão de negociação e foi uma parte muito difícil mesmo. Você tem que aprender, que entender como você vai negociar, como você vai se tratar com a outra pessoa para você conseguir chegar a um senso comum, conseguir chegar ao bem comum de todos, ao bem-estar de todos. E você aprende muito a tolerar o pensamento diferente e, muitas vezes, se calar. Muitas vezes, não retrucar, mas ouvir. Eu aprendi que é muito importante ouvir, você ouvir o outro e, no momento certo, você falar. Na preparação para a simulação, a gente aprendeu muito a saber o momento certo de falar, a ouvir também, a escutar. E isso foi muito importante, porque aí eu pude aprender um pouco sobre respeito a diferentes pensamentos e a diferentes opiniões. Bom, você que está acompanhando o programa Consciência Humana, você percebe claramente que os meninos participam de um debate onde cada um representa um país e eles vão ter que defender os interesses desse país. Quando eu perguntei o que mudou na vida do Micael, não do ponto de vista da visão geopolítica apenas, mas da própria relação que ele vai ter que estabelecer com os outros, e principalmente com aqueles que são diferentes, no sentido de, mais do que nunca, compreendermos que o processo de tolerância não é um processo tão simples, é um processo que exige muito de quem está conversando, de quem está abrindo mão de suas convicções, de seus pensamentos, para compreender a convicção, o pensamento do outro, e aí estabelecer um diálogo, que é algo que, de fato, a sociedade hoje precisa mais do que nunca recuperar, a capacidade de conversar e a capacidade de ceder quando alguém entender que está errado. Em algum momento, Micael, quando você defendia uma ideia, um dos seus colegas lá, lhe apresentou algo que era melhor do que aquilo que você estava apresentando, e você pensou assim, poxa, para o bem da humanidade, eu tenho que abrir mão agora e eu tenho que ceder, porque ele argumentou melhor do que eu. Aconteceu isso? Sim, aconteceu. Momentos em que houveram propostas para que eu, como delegado da Turquia, viesse a compactuar com coisas, mas coisas que iam contra o interesse da nação. E tiveram certas coisas que eu não pude abrir mão, por conta que eu estava defendendo os interesses de toda uma nação, de todo um povo que tem exatamente essa questão da cultura, tem exatamente essa questão do pensamento. Então, como delegado, eu não poderia abrir mão de certas convicções, de certas opiniões desse povo. E isso foi muito interessante porque os colegas da simulação até pontuavam que eu era muito contra as opiniões, mas eu sempre retrucava e respondia dizendo que não, que na verdade eu estava defendendo uma posição, eu estava defendendo uma nação e eu tinha que ir até o fim naquele posicionamento. Tinha momentos que nós tínhamos vontade de aceitar, de concordar, mas indo mais para o lado pessoal.
E eu não podia fazer isso e eu acabei tendo que ir até o fim, né, nesse posicionamento tão ferrenho, tão duro, que é o da Turquia, em relação à guerra da Síria. Bom, nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Você vai ficar aí com uma pequena explicação de como surgiu a ONU no mundo, né, qual é o contexto em que a ONU surgiu e quais eram os objetivos naquele momento e quais são os objetivos da ONU hoje. Acompanhe essa matéria e daqui a pouco a gente está conversando com mais outro delegado, outro representante desta simulação. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, que vai falando sobre a Organização das Nações Unidas, da Interbrasil, se não estiver pronunciando corretamente, eles me corrigem aqui, e principalmente o protagonismo do jovem nos grandes debates do mundo. Hoje o mundo está globalizado mais do que nunca, esse processo já é antigo, mas a gente chega numa posição histórica desse processo de globalização muito privilegiado. Então, hoje a grande aldeia global talvez tenha se confirmado no mundo, e aquilo que acontece no Brasil, aquilo que acontece na Síria, aquilo que acontece nos Estados Unidos, ou seja, qualquer país do mundo, independente de ser uma grande potência ou não, ele termina interferindo de uma forma geral, não só economicamente, como é o que pauta principalmente a globalização, mas principalmente nos valores humanos hoje que conseguem agregar cada vez mais e se difundir pelo mundo com uma velocidade muito grande. Enia, como é que você, no bloco passado, a Sofia, por exemplo, citou aqui criatividade, iniciativa, protagonismo do jovem. Como é que você vê toda essa coisa da Interbrasil, da simulação da ONU, a importância disso nas escolas? A importância disso nas escolas vem se destacando quando a gente analisa o próprio mercado de trabalho, que as próprias seleções das escolas para o corpo de funcionários passam já a abordar a questão da criatividade, a questão da iniciativa, protagonismo. E tudo isso soma hoje para o currículo, não só mais a sua formação acadêmica. Você é uma estudante de ciência política. Isso. E direito. Isso. E participou da simulação da ONU. Sim. Foi importante para você? Foi super importante, foi de fundamental importância, porque na universidade eu preciso de tudo que a simulação me proporcionou. Preciso da oratória, eu preciso da proatividade, e tudo isso somou com as simulações, foi somado e hoje me ajuda bastante. Também no mercado de trabalho, tudo isso é importante atualmente. Falando sobre a Interbrasil e sobre a Internationale, a Internationale começou aqui no Piauí em 2016. Antes era só staff de Brasília, eles mandavam o gestor e o secretário de Brasília. E a partir desse ano tem staff local. Começou com um comitê por ano até o ano passado.
Mas esse ano vão ser 3 comitês. Teve o primeiro, que foi o que o pessoal participou da Conferência de Paris e a questão da Síria. Que os meninos estão participando Isso, do programa. exatamente. E vai ter mais 2, o do SDF e o da Câmara dos Deputados. Como que o jovem que se interessou, por exemplo, ele perdeu a simulação da ONU, mas quer participar do STF e da Câmara dos Deputados, qual a iniciativa, a quem ele procura? Então, ele pode procurar a gente pelo próprio Instagram. A gente tem um Instagram daqui, que é InterbrasilPI. Tem lá o nosso e-mail, eles podem mandar na DM também. E as inscrições é a partir do dia 24 desse mês, para a simulação do STF, que vai acontecer dos dias 24 e 25 de agosto na Facide Wiley. Enia, dentro ainda da importância que tem para a escola, ou seja, como as escolas poderiam receber, e a pergunta vale para as duas, como as escolas poderiam receber, né, essa proposta de trabalho, agregar as escolas, talvez fazer algo menor primeiro dentro da escola, para que o aluno possa ter aquele treinamento e depois ele ter mais confiança para participar fora. Como é que você vê essa relação dessa atividade que vocês promovem e das escolas se abrirem mais para vocês? A gente, como alunos que recém-saídos do ensino médio e que somos mais voltados à área de ciências humanas, que ainda é uma área que é desvalorizada, principalmente pelas escolas, a gente acredita que esse é um ponto de partida inicial que as escolas podem estar voltando aos alunos que têm mais afinidade com as ciências humanas e sociais. Então, a gente acredita que, através desse trabalho, as escolas podem iniciar. A própria Internacional dispõe uma simulação interna de cada escola para que os alunos possam estar se sentindo mais preparados para participar das simulações maiores, que esse é um dos maiores problemas, os alunos se sentem seguros. Mas a própria escola, em parceria com a Internacional, pode proporcionar essas simulações menores e, assim, conseguir cativar mais alunos para participarem de simulações maiores. A partir do momento que as escolas começarem a se abrir para esse tipo de simulação, vai ser bem importante para o currículo acadêmico do aluno, porque ele vai aprender a se desenvolver mais como ser humano e não como aquele estudante de ensino médio que só visa o vestibular. Ele vai aprender persuasão, vai aprender oratória, vai aprender a como se comunicar com outras pessoas e se desenvolve de um jeito muito bom, na verdade, porque tem muitas pessoas que são extremamente tímidas, mas que a partir do momento que tem essa oportunidade de falar e demonstrar sobre coisas que elas realmente gostam, elas mudam completamente. Bom, colaborando um pouquinho com essa resposta que vocês falam das escolas, até como professor há 16 anos, 17 anos de filosofia, sociologia, história, gestor escolar, não há dúvidas da importância que momentos como esse, debates como esse vão colaborar com a formação humana desses alunos. E eu não falo aqui de questão de apenas fazer um treinamento para a oratória deles, que isso é muito importante também para a questão de aproximá-lo de um curso de ciências humanas. Eu falo no sentido da formação do cidadão. Nossa Constituição, ela prevê justamente que a cidadania é um elemento muito importante e a cidadania, ela requer compreender os direitos, compreender os deveres, saber se posicionar, ter coragem de falar, porque muitas vezes o jovem não é dado a ele o direito de falar. Não é perguntado a ele o que ele pensa acerca de certas coisas, porque se acha equivocadamente que ele não faz parte daquele mundo para poder discutir aqueles assuntos. No momento em que vocês viviam essas simulações, no momento que vocês faziam o ensino médio, vocês sentiam que às vezes vocês eram colocados de lado em certos debates, em certos assuntos? Sim, porque pelo menos pra gente foi bem complicado no início, porque a gente não teve muito apoio, entendeu? A gente estava procurando por conta própria, indo buscar ajuda em outras escolas, procurando pela internet. Eu lembro que eu e a Enia, a gente traduziu um livro em francês para ver se conseguia achar informações suficientes. Então, eu acho que a partir do momento que a escola abraçar a ideia, vai ser bem mais fácil para os alunos até participarem. Além de que isso conta não só para a formação acadêmica, não só para a formação pessoal dos alunos de ciências humanas, como a gente colocou e está enfatizando, mas para qualquer aluno, até porque a área das relações internacionais, ela não é restrita somente ao direito. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, nós temos a Organização Internacional do Comércio. Então, independente da área que o aluno tem afinidade, as simulações são de suma importância para a sua formação. Bom, você que está acompanhando o programa Consciência Humana, nós vamos agora para o segundo entrevistado que vai participar do programa, aluno, estudante piauiense que participou da simulação
2019, a simulação da ONU que ocorreu na universidade, na faculdade FACID. Bom, nesse segundo bloco do programa Consciência Humana, a gente continua falando com os meninos, né, do Colégio Objetivo, terceiro ano do ensino médio, que participaram da simulação da ONU. Conversou agora com o Micael Haddab. E agora eu falo com a Valentina Castro. Valentina participou, só que a Valentina é diferente do Micael, que estava em 2019 representando a Turquia. A Valentina representava um outro país, num outro contexto. Que país é que você estava representando, Valentina? Eu estava representando os Estados Unidos no fim da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Paris, que teve para poder determinar os termos a respeito da Alemanha, como ela ficaria, porque ela foi determinada culpada. E foi um tratado que aí envolvia todos os países que tinham sido envolvidos na guerra, tanto diretamente quanto indiretamente. E eu, como os Estados Unidos, eu era uma pessoa que era mediadora da paz. Eu estava procurando a paz, trazer um consenso a respeito desse problema, porque eu tinha que seguir o meu posicionamento oficial. E o meu posicionamento oficial era querer paz, era querer beneficiar um pouquinho a Alemanha. Valentina estava localizada ali, basicamente, né, um pouquinho após a Primeira Guerra Mundial, né, Valentina? E representavam os Estados Unidos, que ainda não era uma nação tão protagonista como ela é hoje. Naquele tempo, os Estados Unidos ainda é um país relativamente emergente, né? E aí ele passa a ter uma participação muito grande no mundo após essa Primeira Guerra Mundial, de uma Alemanha que tinha saído da guerra, que foi culpada pela guerra, e você vai ter que negociar ali de uma forma, até se colocando no seu lugar, como se você tivesse que evitar a Segunda Guerra que vinha depois. Como foi, por exemplo, se colocar, né, nesse período entre guerras e não cair na armadilha de falar como se estivesse em 2019? Foi bem complexo aí. Sim, foi muito difícil, porque a maioria dos dados que a gente tem nos Estados Unidos, a maioria é da Segunda Guerra para frente, porque é a partir da Primeira Guerra que ele começou a se desenvolver mais economicamente, e só depois de uns 30 anos que ele virou a maior potência. Então, eu não tinha muito moral para querer ser mediadora de paz, e muita gente realmente esfregou na minha cara isso, falou que eu não era um país importante, pelo menos na época, para eu estar querendo, para eu estar propondo todas essas medidas. E querendo paz, porque eu não tinha sido um país que tinha sido muito envolvido na guerra. Apesar de eu ter participado da guerra, eu não fazia parte do continente europeu, que era o continente que foi mais afetado. Eu não tinha sido afetada. Na verdade, eu tinha sido beneficiada. E eu estava querendo paz, e as pessoas não entendiam. Elas achavam que eu estava querendo apenas só me beneficiar com isso, entendeu? Bom, você que está acompanhando a Valentina aos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918. E a Valentina, ela representa os Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois de 1918, é um país emergente. Ele não teve a guerra propriamente dita, ele não foi afetado diretamente pela guerra, ele participa da guerra diretamente. A guerra, inclusive, beneficia os Estados Unidos do ponto de vista de alçá-lo à condição de um país protagonista. Ele se dá bem com a guerra. É difícil você falar isso, mas são os fatos históricos. E ela está ali antes de 1929, antes da grande crise, né, da quebra da Bolsa de Valores, e antes da Segunda Guerra Mundial. Valentina, a partir do momento que você se coloca como uma norte-americana, em 1919, 1920, o que mudou na visão histórica que você tinha do século XX? Porque você é um aluno de terceiro ano, você está compreendendo como é que as coisas funcionam. Como é que você vai enxergar o século XX agora, já que você conhece ele de uma forma mais esmiuçada? O que mudou na sua cabeça? Mudou muito o meu ver sobre a Primeira Guerra Mundial, porque não foi só o ápice que causou a guerra, que foi a morte do arquiduque. Tinha muito problema envolvido há muito tempo atrás entre Inglaterra, França e Alemanha. E eram brigas de famílias, eram brigas de muita coisa envolvida para acontecer essa guerra. E mudou muito o meu ver também sobre a Alemanha. Antes eu realmente achava que a Alemanha era muito culpada. E eu comecei a ver o lado da Alemanha. Eu percebi o quanto que a Alemanha foi meio que humilhada e o que levou a acontecer a guerra. Eu entendi o lado de cada um, o posicionamento de cada um. Apesar de eu não estar defendendo a Alemanha, eu tive que defender a Alemanha. E eu percebi o quanto que a gente tem uma visão errada também a respeito de tudo. A gente
olha muitos extremos. A Alemanha foi a culpada, sendo que a Alemanha ela realmente só foi a culpada na Segunda Guerra Mundial. E tudo isso foi decorrente do Tratado de Paris, que era o que a gente estava tentando mudar. Então, a gente estava tendo uma responsabilidade muito grande de não ter a Segunda Guerra Mundial. E a gente conseguiu completar essa missão, e é isso. Bom, para encerrar esse momento com a Valentina, me diga o seguinte, o que fica, você passou para uma fase agora nacional, você vai vivenciar essa simulação, vivenciou dentro do nível do estado do Piauí, vai agora vivenciá-la no nível nacional. Qual a expectativa que a Valentina tem, ou seja, o que você acha que pode acrescentar, está debatendo, né, questões históricas, questão da geopolítica mundial, seja do começo do século XX, seja desse momento agora, se colocar em posição de diálogo, o que isso vai, de fato, como tem interferido e qual a expectativa que você tem? Eu ainda não sei muito bem, porque eu já perguntei para algumas pessoas que participaram, eles realmente falaram que é um ambiente muito hostil, que lá as pessoas são muito determinadas, entendeu, a ganhar, porque eles realmente querem ir para Harvard, e vai ser uma competição muito acirrada, mas eu estou muito ansiosa para participar e para ver como vai ser. E eu já vou começar a me preparar a partir de quando dizer qual é o tema, para que dê tudo certo. Bom, para que você, que é nosso telespectador, entenda melhor o que a Valentina fez na simulação estadual, nós preparamos aqui uma matéria bacana sobre a Primeira Guerra Mundial e as consequências que essa guerra deixou para o mundo após, 1918 e essa ascensão dos Estados Unidos. E com essa reportagem sobre o final da Primeira Guerra Mundial, a gente termina o segundo bloco do programa, e daqui a pouco eu converso com o Caio, que também participou da simulação da ONU aqui no estado do Piauí. Acompanhe aí a reportagem sobre a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos, que a Valentina também representou. O que foi a Primeira Guerra Mundial e quais foram suas consequências? Ao contrário do que os países imaginavam no começo do conflito, a guerra foi longa. As novas tecnologias em armamento, como metralhadoras, tanques, aviões, gases tóxicos, aliadas a estratégias militares ultrapassadas, causaram a morte de cerca de 8 milhões de soldados e feriram outros 20 milhões. O conflito começa a cessar em 1917, quando a Revolução Russa derruba o czar e obriga o país a retirar suas tropas. No mesmo ano, os Estados Unidos enviam tropas à Europa para lutar contra os alemães. Em 1918, os poderes centrais aceitam a derrota em acordos de cessar-fogo separados. No final da guerra, 4 impérios caíram: o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo e o Império Alemão. O mapa da Europa foi redesenhado para a criação de vários países, como Polônia, Finlândia, Hungria e Iugoslávia, que é a antiga Sérvia, agora com regiões anexadas. Em 1919, o Tratado de Paz de Versalhes é assinado, com a presença dos países envolvidos. A Alemanha sai do tratado como a grande responsável pela guerra e recebe duras punições. As punições aos alemães e a sensação de injustiça criaram uma crise política que possibilitou a ascensão do partido nazista ao poder, na esperança de o país se reerguer. O ressentimento alemão, causado pelo fim da Primeira Guerra, seria um dos fatores que levariam a Europa à Segunda Guerra Mundial. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, terceiro bloco, ainda falando sobre a ONU,
a simulação da ONU, mas vai ter simulação do STF, simulação da Câmara dos Deputados também. Você que é jovem de ensino médio, fundamental, 8º, 9º ano, 1º, 2º, 3º ano, pode procurar o Instagram do pessoal da Interbrasil aqui em Teresina, que você vai participar e vai colocar suas ideias acerca do Brasil, acerca da nossa justiça, ou seja, vai tentar colaborar. Quem sabe uma dessas ideias não se torna aí uma proposta de lei, né? Alguém não escuta e vai dizer, pô, isso é legal, a gente está precisando escutar algo parecido com isso para propor para um Brasil melhor, para um mundo melhor. As duas meninas que finalizam o programa, dentro da concepção pessoal de vocês mesmos, eu ainda quero bater na tecla do protagonismo do jovem, né? Acho que isso é muito desprezado, essa formação desse protagonismo é muito jogada, né? Algum ou outro jovem ele vai lá e quer pegar aquele protagonismo que faz parte um pouco mais é inato a ele, mas de um preparo de fato para que o jovem seja protagonista, eu não vejo isso de uma forma geral. Uma escola ou outra pode fazer de forma pontual, mas não é uma cultura. Como é que vocês ainda trabalham essa perspectiva, analisam isso? Então, é muito interessante porque normalmente a gente vive numa bolha. Principalmente estudantes de ensino médio vivem numa bolha, na bolha de vestibular, de ser aprovado para algum curso de ensino superior. E a partir do momento que você vai simular um tema tão importante, que você vai se pôr ali no papel de um embaixador, de um diplomata, você se insere no mundo. Você não se insere dentro da sua bolha. Você realmente passa a perceber que as suas ações pessoais, elas têm impacto no mundo. Uma palavra que você diz numa simulação muda toda a proposta de resolução para aquele problema. E isso faz a gente pensar, a gente traz isso para a nossa vida. Então, realmente, o jovem que ele participa de uma simulação e que ele se apega àquilo, que ele realmente gosta e ele tem afinco por aquilo, ele acaba se tornando, sim, um líder dentro da comunidade dele. Ele acaba se tornando uma pessoa que se projeta além, que ele pensa realmente que tudo que ele faz tem impacto no mundo e ele vai atrás de projetos que modifiquem realmente o pensamento das pessoas, ele vai atrás de projetos no ensino superior que solucionem problemas que a gente tem. Então, é realmente muito interessante o quanto abala a nossa estrutura. Não apenas traz desenvolvimento de habilidade de oratória, de negociação e de etiqueta, muda realmente o nosso pensamento, a nossa consciência. Eu acho importante isso de cultura de simulação, da cultura de você pensar um pouco fora da caixa. A Internacional vem com essa proposta, a gente está vendo os alunos indo mais atrás, procurando e indo atrás desse protagonismo, porque a simulação, quando você estuda sobre determinado tema, você sai daquela sua bolha de pensamento, daquela opinião formada, que às vezes até está errada, não está coerente com a realidade, e você passa a realmente pensar como integrante da sociedade, porque muitas vezes o jovem, como ele é colocado de lado, ele acha que nem faz parte, mas quando ele para estudar determinado tema e vê o impacto real na vida dele, passa a ter esse protagonismo. Então, eu acho que essa questão da cultura de simulação, ela é muito importante por trazer essa consciência para o jovem. Bom, o programa Consciência Humana sempre, nos seus 12 anos, a gente vai fazer 12 anos, dia 30 de julho, nós sempre valorizamos esse protagonismo juvenil, né, do jovem, ou seja, durante esses 12 anos, fortalecer a palavra, a expressão da juventude, fazer com que ela tenha a coragem de se expor, porque quando você fala uma ideia, quando você vai defender alguma coisa, você vai se expor, alguém vai te julgar, né, alguém vai concordar ou vai discordar de você, vai te questionar, isso é muito peculiar e muitas vezes nós não somos educados para poder estar no palco para ser julgado. É muito mais fácil ser plateia e estar batendo palma ou vaiando, né? Colocar-se à disposição para falar, para tomar uma decisão, uma conduta é muito mais difícil. Então, assim, eu parabenizo vocês que fazem parte, todos os 4 que estão aqui representando a Interbrasil, assim como os meninos que participaram esse ano, que estão também aparecendo no programa, por se expor, por sair de casa, por sair da sua zona de conforto e dizer, olha, eu estou aqui, nós pensamos, nós estamos integrados a esse mundo e nós não estamos aqui apenas para obedecer, nós queremos compartilhar das decisões. Muito obrigado, faça assim a... Então, se você se interessou por tudo isso, se você quer conhecer um pouco mais sobre simulação, se você quer realmente participar desse mundo, vem conhecer a gente. A gente tem o Instagram
que é do Brasil inteiro, que é o @internationalenegotia, com T mesmo. E a gente tem o Instagram do projeto Interbrasil, que é o projeto da Internationale de realizar as mesmas simulações para cada um ter essas mesmas experiências em cada estado brasileiro. E o nosso é @interbrasilpi. Agora, em agosto, dia 24 e dia 25, nós vamos ter a simulação do STF com o tema de prisão em segunda instância, que é um tema atualíssimo, extremamente polêmico, e vai acontecer na Facide Weiden, e as inscrições abrirão agora, no dia 24 de julho, no site da Internationale, e vocês podem acompanhar tudo pelo nosso Instagram, que é o Interbrasilpi. Muito obrigada. Eu gostaria só de reforçar o que a Sofia já falou. Cadê o da câmera também, né? Sim, vai ter, além da simulação do STF, dia 24 e 25 de agosto, na Facide, a gente também vai ter a simulação para quem é mais ligado na política e não quer tanto direito. A gente vai ter a simulação da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, é de suma importância, a gente está vendo agora realmente quem nos representa, porque a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro. Então, se você quer participar, quer entender como funciona, a gente chama para participar também da simulação da Câmara dos Deputados e do Senado. Fica aqui, né, no programa Consciência Humana, inclusive a sugestão, né, para que os nossos deputados estaduais, os nossos vereadores, possam incorporar também as ideias aqui no Piauí e em Teresina, aproveitando que já tem um grupo aqui formado, e que a simulação possa existir na Assembleia Legislativa para futuros deputados estaduais, na Câmara Municipal para vereadores, e agregar esse trabalho que vocês já estão fazendo. Tá? Então, parabéns a todos vocês, e a gente fica agora com o nosso último participante, que participou, aliás, né, em 2019 da simulação da ONU, que coloca um pouquinho da sua experiência dessa simulação. Acompanha aí, tá bom? Esse que também vem dar o testemunho do que é participar da simulação da ONU. Neste último bloco do programa Consciência Humana, a gente vai começar esse último bloco aí exibindo, né, uma matéria acerca da Organização das Nações Unidas hoje. O que é a ONU hoje, onde ela está atuando, o que ela está fazendo, qual a importância dela. Lembrando que a simulação da ONU é, sobretudo, um momento em que estudantes eles podem pegar todo o conhecimento histórico, geográfico, filosófico, sociológico, todo o conhecimento de mundo físico, por que não, química. Quando eu falo física e química, já que a Valentina falou da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, termina que a física, que a química, que as ciências, de uma forma geral, elas são atingidas por tudo isso termina transformando a humanidade. A humanidade mudou no século XX. O século XX foi um século diferenciado, um século que trouxe consequências das mais variadas possíveis, tanto positivo quanto de forma negativa. E eu converso agora, né, sobre a simulação da ONU com o Caio. Os três, né, o Micael, a Valentina e o Caio, são alunos do Colégio Objetivo, que conseguiram lograr êxito e passar para essa fase final. Caio, você representou quem em que ano? Bom, eu representei a Suécia, né, que foi atualmente, 2019, foi no mesmo comitê, no mesmo contexto do Micael, de Guerra da Síria, e foi muito bom, porque a Suécia não é um país que a gente conhece muito bem, ou ouve muito falar, tem muita notícia, mas eu aprendi muito sobre ela, principalmente no contexto histórico, porque ela tem um histórico de ser um país que não se envolve muito em guerras, tanto que a única guerra que ela se envolveu foi uma guerra dentro do próprio país, foi uma guerra civil, e ela é um país bastante pacífico, muito desenvolvido tecnologicamente, tanto que vende tecnologias, vende armamento para o Brasil. E a simulação foi muito boa para a gente em todos esses quesitos, tanto de pesquisa, de conhecer novos países. E o principal que eu acho foi de separar o lado pessoal do profissional. Porque mesmo que você não gostasse de alguém ou não tivesse uma certa simpatia por certa pessoa, você tinha que deixar isso de lado e seguir de forma profissional o debate para achar a melhor solução possível. Porque era tudo dividido em etapas. Era cada etapa com cada tema sobre o tema em si. E isso fazia com que a gente estudasse não só
um todo, um geral, mas sim uma especificidade da guerra da Síria, por exemplo, as armas químicas, sobre como está a situação dos refugiados, sobre como cada país acarreta eles, se vai acabar aceitando eles ou não. Isso era muito importante, porque a gente vê também um lado humano da coisa. A gente não analisa só as consequências da guerra ou só o que ela está trazendo agora, porque é algo muito importante, é algo que as gerações futuras vão ver nos livros de história e que a gente tem que ficar antenado, tem que ficar ligado nisso de agora, porque é algo que está acontecendo agora, bem na nossa frente, com pessoas sofrendo, tendo que sair das suas próprias casas, indo para outros contextos totalmente diferentes, com diferentes culturas, diferentes religiões, totalmente diferentes. Você escutou muito bem o que o Caio falou acerca de quem ele representou, que foi a Suécia, e principalmente a parte final dessa primeira fala do Caio, no sentido de que nós temos que aprimorar a nossa capacidade de ter uma atenção a todos aqueles que estão do outro lado. Nós vemos um mundo hoje globalizado, bem diferente do contexto da Valentina, que era um mundo ainda que estava muito separado pelas fronteiras. Essas fronteiras foram superadas por uma globalização, pelo menos em tese, né, o que nós conseguimos pensar, onde as influências culturais hoje são muito fortes, onde as influências econômicas são muito fortes, as questões sociais são muito fortes, e num mundo de uma grande aldeia global que está conectado pelas redes virtuais, você tem dilemas ainda que estabelecem fronteiras, e isso pode dificultar um pouco justamente essa discussão, né, Caio? Porque tu representa a Suécia, como você bem colocou, um país pacífico e um país que está, sobretudo, buscando, vamos dizer assim, ter uma participação no mundo em que ele não adentre, vamos dizer assim, os grandes conflitos. E que, pelo contrário, talvez até parecido com os Estados Unidos, naquele momento que a Valentina representou, após a Primeira Guerra Mundial, a Suécia hoje seja um país onde as pessoas não percebam muito, mas que aí, por vender tecnologia, por vender armas, ela começa a crescer no mundo. Ela começa a ganhar a ter uma importância maior. Como é que você visualizou essa questão da Suécia e como é que você traz isso, por exemplo, pensando como brasileiro? Ou seja, que postura o Brasil poderia ter? O Caio conseguiu enxergar o Brasil a partir do momento que ele saiu, metaforicamente falando, para a Suécia? É justamente como a Valentina falou, a gente começa a analisar tudo em contexto geral, de não ficar aqui só em Teresina, de não ficar aqui só no Brasil, de ver outras oportunidades fora, porque a gente acaba aprendendo sobre a Suécia, sobre o contexto da Suécia, as políticas da Suécia, e ver que é um país que tem muito mais a oferecer. E que lá, como um representante, um delegado, diplomata da Suécia, eu era muito mais um remediador das situações. Por exemplo, em alguns acordos que a gente fazia, sempre tinha o patrocinador e os signatários, que eram apenas os apoiadores. E os patrocinadores sempre eram os países de maiores pesos, e não tinha como a Suécia ser um patrocinador direto, devido a não ser um país de peso, mesmo sendo um país da União Europeia, não tinha como ter toda essa representatividade. E acabava sendo só ali um signatário em um acordo ou outro, e sempre buscando a paz. Porque a Suécia, hoje em dia, ela parece que não, a gente nem vê muita reportagem sobre isso, a gente vê mais sobre o Brasil. Ela recebe muito refugiado, muito mesmo, tanto que na capital de lá, tem um bairro só de refugiados, que tem apenas eles lá, como eles se excluíram, que traz para o que eu havia dito, da cultura, do choque de cultura, do choque de religião. O choque de cultura e religião, até clima também, foi tão grande que eles acabam se isolando em certas regiões da cidade ou do país e causando isso. E dos conflitos políticos, que você havia dito, é muito delicado essa situação, porque você tem que se transgredir ali no debate sem causar um conflito, um confronto político direto. Porque, por exemplo, a Suécia, ela tem alguns conflitos com a Rússia, devido a alguns submarinos da Rússia que estavam na fronteira da Suécia, e a Suécia se sentiu atingida por isso. E aí você tem que saber mediar essas situações para que você não acabe causando um conflito, não acabe causando uma suposta nova guerra dentro daquilo, porque o objetivo não é esse, o objetivo é justo solucionar a atual guerra que já está acontecendo, que é a guerra da Síria. Caio, o que é a simulação? Né? O Caio, um jovem de 16 anos de idade, né, aluno do Objetivo, vai agora viajar para a NASA, né, Caio, para fazer uma experiência estudantil, para
compreender um pouco mais do que está acontecendo no mundo. E aí agora se coloca também numa competição nacional que vai acontecer, e como a Valentina colocou muito bem, ou seja, você vai enfrentar um ambiente muito hostil, onde as pessoas debatem, querem vencer, querem impor a sua ideia de qualquer jeito. Como é que o Caio se coloca nessa situação? Como é que você observa a importância do diálogo, a importância da análise, do pensamento, da construção da ideia, para que você possa, como o Micael disse muito bem no primeiro bloco, aprender a ouvir para falar a coisa certa, na hora certa e quase de forma definitiva? Bom, eu acho que o melhor da simulação, o que melhor se sai na simulação é justo isso. É não o que fala o tempo todo, a toda hora, sempre levanta a sua placa lá para ter a vez de falar, mas sim o que fala na hora certa e no momento certo, que sabe o momento certo de falar. Porque você tem que ver as oportunidades, ver quando um delegado ou outro ali está saindo do papel dele, está se contradizendo, como foi o caso de alguns, ou quando uns não estão sendo diplomaticamente corretos, estão fugindo dos padrões que a simulação impõe, e a gente tem que se aproveitar disso de certa forma. Querendo ou não, é como os debates políticos acontecem, é como o contexto político acontece, e é como ocorrem os debates na vida real. Então a gente tem que simular isso à flor da pele, vamos dizer assim. E foi uma experiência muito, muito diferente, porque a gente aprende de verdade isso de você ouvir mais e falar menos. Você tem que saber a hora certa de falar, tem que saber os momentos certos e se esgueirar diante das oportunidades. Por exemplo, você não pode sair só debatendo, apenas jogando várias informações, porque isso pode ser usado contra você e você acabar sendo jogado para escanteio. Porque se os outros países, os outros delegados, como são chamados representantes, eles acabarem vendo que você está sendo muito atacado, você não está tendo um posicionamento correto, eles vão todos se juntar e vão ficar contra você. E você ficar sem aliado nenhum é o que nenhum político inteligente, nenhum político com estratégias faria. Então, é muito mais que isso, é estratégia. Você aprende a bolar estratégias, a fazer acordos, a ser o mais correto politicamente possível. Em outras palavras, aprende a ser um estadista, no sentido mais amplo daquilo que a palavra pode representar. Você que está acompanhando o nosso programa, o programa dessa semana está trazendo 3 jovens que participaram da simulação da ONU no estado do Piauí, né, conseguiram lograr êxito, foram alçados agora a uma condição maior, vão representar o Piauí, né, entre outros jovens que também vão representar o Piauí. Os 3, né, são do Colégio Objetivo, os 3 estudam na mesma escola, cada um representa uma turma diferente e conseguiram aí estabelecer uma relação onde eles vão para Brasília em dezembro, onde haverá uma simulação nacional, né, da ONU, e eles vão ter a oportunidade, né, caso cheguem ao final dessa competição como vencedores, de representar o Brasil, né, num debate em Harvard. Ou seja, mostrando a importância que o mundo exige do diálogo da gente. O diálogo, né, desde a época de Sócrates, que exigia ali, né, através da maiêutica, da ironia da maiêutica, o exercício da conversa, o exercício da análise do pensamento. Quando eu disse no começo, opine menos e pense mais, eu falei justamente disso. As pessoas são cheias de opinião. Lembre que, se você perguntar a opinião de alguém sobre alguma coisa, todo mundo tem opinião. E por que todo mundo tem opinião? Porque a opinião, muitas vezes, ela é resultado apenas do senso comum. E, enquanto resultado do senso comum, ela não tem nenhuma sistematização e nenhuma criticidade. Dificilmente alguém levanta a sua mão para dizer: olha, eu queria expor aqui um pouco do meu pensamento, uma conclusão que eu cheguei. Por quê? Porque nós não pensamos muito, e pensar parece que dói na cabeça das pessoas. É mais fácil reproduzir aquilo que alguém te falou, é mais difícil construir um pensamento. Os meninos, para que participassem dessa simulação, eles tiveram que, acima de tudo, não apenas reproduzir aquilo que todo mundo sabia, porque eles estariam num debate. E no debate seria muito fácil e óbvio pegar aquilo que todo mundo reproduz, falar lá e ser desconstruído, ou seja, ser atacado pelos seus concorrentes,
naquele debate. O que eles tiveram que fazer? Analisar as situações, se colocar no lugar daqueles países, mas, em vez de ter uma opinião, ter um pensamento. Chegar a uma conclusão. Por isso que o Caio fala de estratégia. Bom, Caio, eu acho que é fenomenal essa participação de vocês num evento como esse. Parabéns a todos que organizam. Que bom seria se nós tivéssemos mais oportunidade de envolver mais jovens nisso tudo. Mas deixo aqui para que você possa deixar um recado para a juventude com relação à importância de aprofundar o pensamento, fazer análise, fazer investigação, para, em vez de ter uma simples opinião, ter um pensamento mais sofisticado e mais aprofundado. Bom, a simulação ela te torna mais humano, acima de tudo. Porque, como no meu comitê especialmente, em que eu vi a questão dos refugiados, você analisa a questão de pessoas que elas estão em situações miseráveis, em que elas não têm nada, em que elas deixaram famílias ou até perderam a família no meio do percurso e não tem mais nada, estão simplesmente acabadas. E você passa a enxergar as coisas fora do senso comum, como você havia dito. Você passa a pesquisar mais, a se aprofundar mais. Aí a fala, ei, eu tenho uma opinião sobre isso, eu quero falar um pouco sobre isso. E não só em alguém chegar para você e falar, o que você acha sobre isso aí, e você se basear no que todo mundo fala. Ou naquilo, eu ouvi alguém falar isso, e não. Você passa a se aprofundar, você passa a pesquisar. E o que eu deixo para todos os jovens em geral é que participe, se aprofunde, pesquise antes de debater, quando alguém perguntar sobre a sua opinião, pesquise antes de falar qualquer coisa, porque a simulação ela é algo que já é pouco divulgado e no Nordeste é muito menos ainda. Então, é conhecimento. Acima de tudo, a simulação é conhecimento. Pegando as palavras do Caio, a deixa do Caio, encerra o programa. Acima de tudo, consciência humana é conhecimento. Nosso programa aqui na TV Assembleia visa levar para você, que é nosso telespectador, conhecimento, diálogo, possibilidade de refletir, de pensar, de ter mais discernimento, de se colocar melhor perante a sociedade, na nossa conduta, né? Ele participou de uma simulação da ONU, mas tenho certeza que dentro da sala de aula, dentro do colégio dele, dentro das relações familiares, das relações da cidade dele, das pessoas que estão próximas a ele, ele consegue se relacionar muito melhor, porque ele começa a se colocar no lugar do outro, ele começa a raciocinar mais para chegar a uma conclusão, e isso faz dele uma pessoa que o mundo hoje está precisando, pessoas que sejam capazes de dialogar, pessoas que sejam capazes de escutar, pessoas que sejam capazes de propor uma consciência humana que investigue mais aquilo que alguém vai falar. Nós vivemos um mundo das redes virtuais. As redes virtuais tomaram de conta das pessoas, e as redes virtuais têm um pensamento muito imediatista, que não tem reflexão nenhuma. E muita gente está se baseando nas redes virtuais, né? Eu até brinco, às vezes, se formando através da universidade, aqui é uma brincadeira, Facebook ou Instagram ou WhatsApp, e a partir daí formulando pensamentos, em vez de ler, em vez de estudar, em vez de conversar com pessoas que possam passar alguma coisa diferente para você. Esse é o nosso programa Consciência Humana. Agradeço aos três, Micael Adab, Caio e Valentina. Desejo sorte aos 3 alunos do Colégio Objetivo que vão participar em dezembro da simulação da ONU Nacional, e espero que um deles possa estar representando o Brasil em Harvard e representando o nosso Piauí. A você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado. Essa é a nossa proposta, a proposta de levar a você mais conhecimento, mais reflexão, e, sobretudo, um pouco mais de humanidade. Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser, desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense. TV Assembleia é o que liga. Até a próxima semana.